Aí, uma vez formado, essa é a pergunta que você também me fez. Sim. Uma vez formado, o que vai fazer Com tudo isso que ele aprendeu. São quantos anos? esse arquiteto? São 5 anos, São 5 4 anos anos de integrais Tá. aqui no campus e 1 ano. A gente teve uma revisão agora, passará a ser só 6 meses, mas a gente tem um trabalho final de graduação, ou TGI. Nós chamamos aqui trabalho de graduação integrado. É necessário, né? Sim, com certeza. Colocar em prática tudo que aprendeu, Sim, né? com certeza. Então, e ele ganha a forma de um projeto, o aluno define qual é a sua, onde será. Então, tem um caráter assim, de bastante autonomia para o estudante. Então, ele define a área, Tá onde será esse livre para escolher. projeto, o programa. Né? Tá. A gente chama em programa, de programa em arquitetura, é um hospital, vamos imaginar assim, é o grande tema. E aí, então, assim, qual é o programa, quais são os aspectos, assim, por exemplo, quantas salas de atendimento, como é feita essa UTI e assim por diante. Então, ele vai discriminando, né? Mas também todos os aspectos conceituais e contextuais, né, deste projeto. Né? Ele tem que saber defender, né? Por que naquela área, daquela determinada cidade, é importante, por exemplo, implantar um hospital. Caramba. E dessa maneira e não de outra maneira. São Mas muitas ele etapas. é assessorado pelos professores do curso, lógico. né, no desenvolvimento desse projeto. Mas uma vez, então, formado, o campo de atuação ele é muito vasto. Já fiquei imaginando agora, né? Porque Sim, ele é muito vasto. Então, você pode ter tanto o profissional que ele vai se orientar, de fato, à atividade projetual, e essa atividade ela pode ser exercida num escritório próprio. Então, a gente tem aí o arquiteto como profissional autônomo e que responde ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Todos Claro. nós respondemos. Como também ele pode atuar em organismos públicos, né? Em, por exemplo, secretarias de planejamento dos municípios. Né? É um trabalho fundamental. Porque quando a gente pensa normalmente em arquitetura, a gente está olhando para o cliente, né? O cliente, ele é a pessoa privada, né? Mas a gente tem que dar vários passos atrás e pensar o seguinte, que a arquitetura, se ela abrange essas escalas todas, e eu posso pensar, né, que o arquiteto urbanista, ele é capaz de, não sozinho, mas com equipes multidisciplinares, a pensar cidades, né, zoneamentos, planos diretores, né, correções de trajetória. Seria fundamental isso. Fundamental. Né? E aí, claro, que há embates grandes com outros atores, né, como o mercado imobiliário, como incorporadores. Então, assim, estamos nesse universo em que há uma série de interesses aí. Né? Mas, olhando, então, pela perspectiva do arquiteto, esse profissional que, num organismo público, teria a capacidade de estar nessas equipes de orientação e de desenho de formas de expansão ou de forma, inclusive, de adensamento das áreas das cidades. Mais do que a expansão, né? Pensar, por exemplo, em termos de aqui e ali, de maneira, né, adequada, a verticalização. Por quê? Porque você diminui a necessidade de transporte de longa distância, você diminui a necessidade de ampliação das redes de alimentação, de água e de recolhimento de esgoto e assim por diante. Bom, organismos públicos também, né? A gente pode pensar também em grandes empresas. Eu, na interface entre o curso técnico e a arquitetura, eu fiz um estágio, por exemplo, na IBM Computadores. Né? E aí precisava de um arquiteto. Precisava de um arquiteto para ajudar, e no caso arquitetos, e eu era ainda técnico de edificações, então eu estava ali atuando, né, mas com arquitetos e engenheiros, voltado para as instalações industriais de uma grande empresa. Né? Mas além disso, a gente pode pensar a carreira acadêmica, né? A gente Sem pode pensar... Muitos ficam por aqui mesmo, Muitos né? ficam, e há pessoas atuando nas áreas de interface. Por exemplo, a gente tem ex-alunos produzindo coisas incríveis nessas áreas todas que eu mencionei, e também na área de arquitetura da paisagem, né, na interface com a geografia, com a agronomia e tal, mas também escultores, designers, Claro. designers de mobiliário,
não é? Então, essa formação, ao mesmo tempo sólida e ampla, ela permite que você também veja outras possibilidades e que são, inclusive, posições emergentes, não é? Porque se o mundo está em transformação, a gente precisa pensar que as profissões também estão.